Olá, eu de novo aqui no meu programa, na Real, trazendo pessoas reais, embora pareçam não reais, de tão fantásticas que são. E eu hoje com uma amiga rica, uma das ricas maravilhosa, Patrícia Fecchio, mais conhecida como Pati. Oi, Pati, tudo bom? Tudo bem, Sam? Que prazer estar aqui com você. Um orgulho estar aqui junto com você. O prazer é todo meu. De verdade, eu tenho o privilégio de ter contato com pessoas excepcionais que eu admiro muito e você é uma delas. E além de eu admirar, tem muita coisa aí que eu tenho aprendido com você que eu acho egoísmo guardar só para mim. Então vamos compartilhar a parte. Vamos lá, Sam. Vai tranquilo. E como muitos, né? A gente aqui, 6 horas da tarde, 6h20 quase, depois de um dia árduo de trabalho, a Paty aí com esse sorrisão. E eu até falei, a Paty quer marcar outro dia? Não, vamos embora, porque nunca vai ter dia fácil, não é isso? Não tem, né? A gente está sempre correndo, sempre tem muita coisa na agenda. Mas, enfim, você sabe que eu sou super feliz por isso, por ter muita coisa na agenda. Então, não é uma reclamação, mas é uma constatação. Uma constatação. O É, tempo é o bem mais precioso que a gente tem hoje em dia, né? sim, difícil de conseguir encaixar tudo aquilo que a gente gostaria, né? A gente tem que, de fato, fazer o exercício sempre de Escolher. priorizar. E eu Priorizar. tô aqui na prioridade, toda feliz, mas enfim. Querida, se apresenta para quem não conhece a Paty, quem é a Paty, formação, um pouquinho da tua história. Conta aí o que você acha relevante para falar de Vamos lá, você. então. Enfim, vamos lá. Eu, eu sou, na verdade, para quem me conhece há muito tempo, sabe que eu comecei como. Eu sou formada em engenharia, então eu fiz faculdade em Campinas, fiz Unicamp, engenharia civil. é, Comecei trabalhando com supply chain, então, enfim, trabalhei alguns anos numa, numa empresa de consultoria pequenininha de supply chain, depois eu fui para a Cargill, aí trabalhei com planejamento de fertilizantes na Cargill, depois fui para a Accenture, e aí eu fiquei 7 anos e pouco trabalhando como supply chain lá dentro, na consultoria mesmo da Accenture, e mudei dentro da Accenture mesmo, fiz uma transição e fui para o RH, uma coisa que eu não esperava, mas eu, enfim, estava num momento pessoal muito corrido enfim, estava com os meus 2 filhos pequenos, a minha filha mais nova, a Vanessa, foi internada, ficou com uma pneumonia, não foi nada tão grave, ainda bem, foi uma coisa que não foi tão grave, mas teve que ficar uns dias no hospital, e eu acabei pedindo para ficar um tempo interno, para não pegar mais projeto, né, por um tempo, projetos em clientes, e aí solicitei isso para a liderança, e o líder chegou e falou, Paty, eu não consigo garantir que você vai ficar interno. A única oportunidade que eu vejo nesse momento, que seria relevante para a gente, é você ficar emprestada dentro do RH por um tempinho, né? Então, uns 6 meses você fica aí dentro do RH. Enfim, fui meio com uma resistência, que eu falei, RH, gente, eu sou uma engenheira que trabalha com supply chain, o que eu tenho a ver com RH, né? Nunca, não conheço de RH, acho que não gosto muito de RH, enfim. Mas fui emprestada para o RH, e aí me apaixonei pelo RH. Fiquei mais 8 anos dentro do RH da Accenture, já estou agora há 3 anos e pouco aqui na UI como RH, e não saio mais do RH, não, enfim. Nunca diga nunca, né? Mas de fato me encontrei e adoro o que eu faço. Então hoje estou no RH da UI, já há 3 anos e pouquinho. Então, E feliz da resumindo, é isso. UI. E feliz da É. UI que tem você, né? Como RH. Né? E tem uma coisa que eu vejo muito, né, Paty, no mercado, muitas pessoas como você saem da área de negócio porque não estão aguentando, estão cansadas, ou tem um problema pessoal, como você colocou, e vão para o RH primeiro assim, achando que é mais fácil, não é isso? Ah, eu vou para lá que é fácil, vou para lá que eu fico numa situação mais confortável, e acabam também ficando de vez, mas que da hora constatam que não é nada fácil, né? Como Não, foi isso para você na hora da transição também? não, não é.
Não é nada fácil. É verdade, assim, é muito transparente. Não consigo falar de outra forma, né? Mas enfim, quando eu fui para RH, eu fui um tanto quanto arrogante. Tipo, nossa, RH vai ser tranquilo, né? Tipo, enfim, eu escutei de pessoas que trabalhavam comigo e falavam, Paty, por que você está fazendo isso? Né, você está indo para o RH, por quê? Você quer parar de trabalhar às 5 e aí você não quer. Assim, né? Aquela cultura errada e com uma leitura muito errada. Né? Então, enfim, quando a gente fala de empresas, acho que de qualquer empresa, quando a gente está falando do RH, área que cuida de pessoas. Mas, em específico, quando a gente fala de empresas que só tem gente, né? Então, a gente está falando da Accenture, quando a gente está falando de UI, né? O bem maior da empresa são as pessoas, né? Não tem um produto, não tem uma fábrica para se cuidar. O que a gente tem que cuidar são das pessoas. Então, cuidar da admissão das pessoas, cuidar da motivação das pessoas, cuidar da carreira das pessoas, cuidar, inclusive, do desligamento dessas pessoas, né? Ter o cuidado adequado com isso também. Então, enfim, é um papel bastante relevante que eu gosto muito. Agora eu não sou mais neutra para falar, né? Mas que eu aprendi que não é uma coisa que é fácil, vou tirar de letra. E aprendi isso duras penas, não foi fácil, não. E entrei de verdade sem saber nada do RH, tá? Assim, tipo, eu sabia do business, então facilitava a minha ponte com o business, né? Então, eu entrei como BP, mas de RH mesmo, né? Enfim, como que é a lei trabalhista, o que pode fazer, o que não pode, o que se pode falar, o que não pode, não sabia. Não sou o maior especialista ainda, mas hoje já agora tem, enfim, são 11 anos aí, né, de RH, então já aprendi alguma coisa. E nem precisa, né, Paty, ser especialista quando se tem uma visão estratégica, quando se tem muita bagagem como você tem. E você tem uma coisa que alguns RHs hoje que vieram do negócio têm indiscutível, que é o conhecimento do negócio, né? Eu acho que cada vez mais o RH tem caminhado para essa direção de estar posicionado lado a lado com o business, né? Então, enfim, não faz sentido a gente ter um RH desvinculado do que é o business, né? Então, o RH é muito influenciado por como o business está andando, assim como o RH influencia também como a gente quer direcionar, o que a gente acredita que é o correto para fazer no business. Então, enfim, tem que ser de fato uma união, né? Mas isso está caminhando cada vez mais nessa direção. Acho que se pegar, sei lá, 15 anos atrás, o RH era bastante distante do business, né? Tem aproximado cada vez mais. E o RH mesmo tem se transformado muito, né, Sandra? Então, enfim, o RH lá de trás, que era um RH processual, ou muito voltado somente para a parte mais de coach, né, para a parte que é relevante, é fundamental, enfim, sem os processos, sem essa parte mais humana, o RH também perde muito do seu valor. Mas tem caminhado cada vez mais para agregar também a parte mais analítica, mais dos números, né, enfim, dessa parte mais dos dados também, né? Então, hoje eu acredito que a RH, enfim, pode ter muito engenheiro dentro do RH, assim como é fundamental continuar tendo psicólogos dentro do RH. Então, enfim, acho que essa diversidade agrega muito valor para a área de RH. Né? Com certeza, para todos. Mas tem uma coisa que eu acho que a gente vem falando muito, ainda mais com esse modelo de transformação digital, inovação, que é de verdade ter a experiência. Então, quando você, né, diretora de RH da UI, quando você olha o business, você sabe o que dói, você sabe o que é bom. E essa experiência é indiscutível para qualquer negócio, para qualquer entrega, né? Acho que ajuda, sim, Sandra, a gente conseguir, como eu vivenciei, enfim, óbvio que eu não estou na pele das pessoas hoje que estão ali no business, mas ter vivenciado o que é estar num projeto, o que é crescer na carreira de consultoria, né, na carreira numa empresa das pessoas que prestam serviço, eu acho que facilita entender um pouco do outro lado, né, não ficar só na teoria, né, então, seria muito legal se todo mundo dedicasse 1 hora do dia para desenvolvimento, para dar feedback. Cara, é possível? Não é possível? A gente sabe que nem sempre é possível, né? Que tem época que a gente está ali no momento de implementar um sistema novo e assim, é muito volume de trabalho. Então, enfim, vamos ponderar isso, vamos ver se a gente tem alguns momentos que a gente consegue encaixar isso, né? Mas trazer mais para a realidade. Então, acho que facilita, sim.
Você também tem essa experiência dos dois lados, nessa, assim, enfim, você foi mais da parte da consultoria, mas mesmo prestando serviço de RH para as outras empresas, você vivenciou muito de estar do lado do business, né? Então, isso ajuda. Ajuda e dá credibilidade, né? Porque é o lugar de fala que a gente conta tanto, né? A gente fala tanto que é igual. Mas esse lugar de fala é muito importante até para a gente tomar as decisões. Mas aí você foi para o RH, né? Eu nem lembro de todos os detalhes, né, Paty? A gente se conhece há muitos anos, mas às vezes a gente está lá no dia a dia, não sabe do dia a dia, do ponto, do detalhe. E você conseguiu dar mais atenção para a família ou não conseguiu? Como é que foi isso? Porque na prática, às vezes a gente muda assim, de área, mas... Não, são coisas diferentes. Não é que eu consegui dar mais... Não sei se consegui dar mais atenção, tá? Enfim, mas eu consegui, sim, como eu tinha uma rotina mais estruturada, como eu tinha um dia a dia mais de rotina, né? E não, projeto, né? Então, enfim, às vezes tem projeto que dura 6 meses, tem projeto que dura 1 ano, tem projeto que dura 3 semanas. Então, naquelas 3 semanas, você não consegue planejar o que eu vou fazer na segunda, o que eu vou fazer na sexta-feira, né? Depende muito da agenda do cliente. Então, como eu estava numa área interna, sim, eu consegui planejar melhor a minha agenda. Então, isso facilitou para a minha necessidade pessoal naquele momento, que era, eu queria em tal horário sair e levar um filho num pediatra, né? Então, isso eu conseguia ter mais flexibilidade. Eu não acho que as pessoas que estão no business não devam fazer isso, não, pelo contrário, elas devem fazer isso, mas eu conseguia ter mais domínio da minha agenda. Então, sim, por um lado, facilitou de eu ter esse planejamento melhor da minha agenda, né? Do outro lado, é o que eu te falei, assim, tipo, era pouco trabalho? Lógico que não. Não tem, não, assim, é um trabalho para ser bem feito em qualquer área, tem muito trabalho, né? Para isso que a gente está. O que a gente tem, a gente está na empresa para conseguir entregar mesmo algo relevante, de importância para a empresa. O que a gente tem que ir aprendendo, isso, independe de estar ou não no RH, é gerenciar isso melhor, né? Então, enfim, é conseguir fazer isso de forma mais planejada, conseguir, de fato, priorizar aquilo que... Isso aqui vai entrar na minha agenda, isso aqui não cabe, então vamos postergar e vai ficar para a semana que vem, né? Ou isso aqui não vai ficar comigo, isso aqui eu vou transferir para uma outra pessoa fazer, porque eu não tenho nem condições de conseguir me dedicar o suficiente para isso. Então, a gente vai aprendendo e com o tempo mesmo, eu acho. A gente vai aprendendo. Exatamente. E tem muito essa coisa de que realmente, consultoria, quem trabalha, sabe, né? A gente tem pouca gestão na agenda, sobre a nossa agenda, porque é muito em função do cliente, do projeto, e dependendo do nível que a gente está hierárquico na organização, a gente tem mais demanda ainda e é mais complicado, né? Mas, assim, é claro que tem aqui uma valorização do talento. Então, a empresa também tem essa estratégia de aceitar, de transferir, de arranjar uma posição, porque acredita no talento, que foi teu caso, né? Não vamos perder a parte, vamos apoiar. Isso a Accenture tinha muito, né? A UI também tem, algumas empresas têm muito, e é fundamental, porque é o momento que você está mais precisando de um apoio, porque você não quer largar a carreira, né? Você, mãe, com 2 filhos, aí tem a rotina do marido também, que já é também confusa, tem família, enfim. Como é que essa coisa da mulher, né? A gente sempre traz aqui, e às vezes a gente acha, não dá para ter vida pessoal, profissional, mas como é que você vê essa questão da mulher com a carreira, mas também querendo fazer o papel que a gente gosta de fazer? A gente gosta de fazer todos os papéis, né? Então a gente não abre mão de ser mãe também, né? Não abre mão. Não abre mão, porque não, você também não, e é porque é uma delícia ser mãe, e a gente faz de coração, de verdade, tudo aquilo que a gente mais quer, né, é poder exercer o papel mesmo de mãe. Não abro mão de forma nenhuma, não terceirizo, enfim. É lógico que eu preciso de apoio, né, então, enfim, não consigo fazer tudo sozinha, mas não abro mão, não. Mas, até refletindo aqui junto com você, tá, Sam, eu acho que a gente sempre fala muito de flexibilidade, a gente fala de você que traça a sua carreira, você tem que colocar os seus limites, né, enfim. E só quando a gente passa um tempo, assim, já de carreira, né, de história, que a gente consegue refletir o quanto, de fato, a gente tem o privilégio de ter essas flexibilidades e colocar os limites, aquilo que a gente quer e pode fazer, lógico,
combinado com a necessidade da empresa, não faz sentido nenhum falar, não, eu quero isso, mas para aquela empresa não faz sentido naquele momento, não vai dar certo, né? Mas estar em empresas que possibilitem isso assim, uma coisa muito positiva. Eu assim, nos momentos onde eu mais precisei, eu tive isso, assim, sinceramente. Então, enfim, é a empresa que dá essa flexibilidade, mas não é só a empresa, né? Então, é também o líder, né? Então, a gente está dentro de uma empresa que tem toda uma estrutura, uma cultura, então isso faz parte, mas ter um líder que falou, cara, Paty, não, vamos lá que eu vou pensar o que tem aqui para você, e sim, você pode ir por 6 meses para dentro do... Eu era né, uma pessoa que não tinha conhecimento de RH, nunca tinha trabalhado, era engenheira que trabalhava com planejamento de estoque, né? Então, enfim, cara, essa flexibilidade, falar, cara, você vai ajudar lá, enfim, eu fui para ajudar inicialmente mais com uma parte mais analítica ali, que estava precisando para fazer uma análise de processo, tudo mais, então, para mim, tinha mais fit, mas ter essa flexibilidade me ajudou muito, né? Então, em alguns momentos, quando penso aqui, eu não tinha refletido mesmo antes, mas, enfim, eu voltei da licença do meu filho mais velho, eu voltei com uma jornada reduzida. Cara, não foi fácil cumprir a jornada reduzida, porque no cliente é difícil, né? Você fala assim, não, mas meu horário é até às 4, enfim, aí num dia o cara fala, pô, mas será que amanhã você não pode às 5? Né? Então, e você acaba flexibilizando mais, mas eu tive a possibilidade, como empresa, de fazer isso, de falar, cara, eu quero reduzir minha carga horária, então, porque eu estou voltando de licença, me ajudou muito. Depois disso, nesse momento que eu quis ir para uma posição mais, né, interna, que eu conseguia ter mais gestão da minha agenda, eu pude mudar de consultoria de supply chain para RH, então foi uma baita de uma mudança e uma flexibilidade que a empresa me deu. E agora, num terceiro momento mais recente, enfim, que a gente nem comentou aqui, mas eu tive, sim, a flexibilidade e aí o apoio total da empresa num tratamento que eu fiz de saúde, que foi um tratamento mais pesado, e a empresa fez toda a diferença. Então, você fala, não faz diferença, a empresa fez toda a diferença, a empresa me apoiar nesse momento também. Então, talvez eu não tenha a flexibilidade total naquele dia que eu quero, de falar, pô, eu gostaria de entrar tal horário, sair outro, né? Enfim, talvez não tenha toda essa flexibilidade, mas como carreira, eu só tenho a agradecer de toda essa flexibilidade que eu tive de carreira, de momentos específicos da minha carreira, né? Então, é muito positivo ter empresas que nos apoiem, né? Isso ajuda muito, muito, muito. E aí tem uma coisa, né, de você estar na hora certa, no lugar certo, né? Que é você ter o talento, que é o seu caso, mas ter, como você colocou, líderes sensíveis que percebam o seu talento, que não queiram te perder, e com uma cultura que valoriza isso, né? Porque como a gente olha aí o momento da vida, e a gente vai entrar nesse tema mais difícil, enfim, mas quando a gente olha a vida da gente, tem momento que a gente está super bem, que a gente está tudo funcionando, tudo azul. Aí tem momento que as coisas, né, tem um contratempo, um problema pessoal, ou até uma questão particular, que a gente precisa que a empresa dê suporte. Então, ter visibilidade da carreira, da trajetória, é muito importante do que olhar o currículo. Eu vim discutindo muito isso, tá, Paty? Que a gente é um mercado que olha o currículo da pessoa, quando, na verdade, a gente tem que olhar a história da pessoa. A história da Paty, né? A engenheira, a mãe, a profissional, e que deve ter sido, por mais que a área de RH parecesse simples, né, ou parecesse mais fácil, deve ter dado um frio na espinha, né? Porque, assim, como você falou, eu sou engenheira, fui lá para trabalhar mais com o meu lado analítico, mas você descobriu lá todo o teu talento para lidar com as pessoas que você já usava também, né? E foi o RH, podia ter sido outra área, né? De back-office na época. Então, você olhar a trajetória é muito mais rico, e aí serve para seleção, para treinamento, para desenvolvimento, mas é muito mais rico do que olhar o currículo da Paty, a formação dela e o tempo de empresa que ela ficou, né? Sim, isso. A gente, quando, enfim, você está me fazendo uma terapia aqui, né, Sam? Porque você está me fazendo refletir em várias coisas, enfim. Eu refleti já sobre a carreira, mas eu tô dizendo até
enfim, tudo aquilo que a gente coloca na teoria e o como que na realidade reflete na nossa vida, né? Então, enfim, isso que a gente fala de mudança, do medo da mudança, de ter a possibilidade da mudança. Então, enfim, sair de uma área que você, né, que eu falo, é isso que eu gosto de fazer, é supply chain, enfim, né? Então, sair da área de conforto para ir para uma outra área, a flexibilidade da liderança, como você disse, além das políticas da empresa, né? Enfim, o apoio mesmo. E aí é isso que a gente falou, a gente vai se falar aqui um pouco mais de saúde, mas até mesmo coisas que antes eu não valorizava tanto, que é o plano de saúde, gente. Assim, eu nunca usei tanto o plano de saúde quanto usei nos últimos anos ainda. Enfim, coisa que a gente fala na teoria e que muitas vezes a gente fala ali da boca para fora, mas que só depois que a gente para refletir, enfim, em toda a trajetória, nos momentos mais complicados, é que a gente consegue ponderar o quanto foi importante ter tudo isso, sabe? E eu sempre assim, né? E ninguém dá oportunidade para quem não vai tocar, entendeu? Acho que tem essa coisa da aposta, né? E do quanto você honra essa aposta. E aí, não satisfeita, depois você saiu da Accenture para ir para outra empresa tão importante quanto que a UI, outra mudança voluntária. Você já era conhecida na Accenture, todo mundo já te amava, estava lá zona de conforto. Você também fica procurando, né? E aí vai e se permite recomeçar. E está lá feliz da vida recomeçando quando é derrubada por uma onda, né? Um tsunami, que foi a sua doença. Você quer contar um pouquinho da doença? Conto super tranquila, enfim, eu sempre falo isso, eu não tenho nenhuma restrição de falar nada da doença, enfim, então eu acho muito importante falar para as pessoas sobre a doença, até porque esclarece várias coisas que as pessoas muitas vezes colocam como um tabu, né, então, enfim, uma coisa assim, que as pessoas têm medo de tocar no assunto, né, então, eu acho muito importante falar sobre o tema e para mim é sem preocupação nenhuma, de verdade, até me coloco à disposição. Se um dia alguém quiser falar sobre o assunto, eu falo tranquilamente. Então, enfim, estava ali um ano na UI, é isso que você falou, né? Uma mudança que você fala, nossa, estou aprendendo ainda o que é de comer, o que é de passar no cabelo aqui, eu não entendi direito. E de repente. E aí você vai para uma empresa nova, adaptação, tudo mais. E eu falei, cara, agora que já tenho um ano e pouco, eu vou planejar para tirar férias, né? Então, enfim, eu falei, vou planejar para no final do ano tirar férias, né? Isso era. E vou aproveitar nessas férias e vou colocar o silicone que eu tanto quis, né? Então, enfim, quando eu estava saindo da Accenture, eu tinha planejado de colocar silicone, não deu certo porque eu, enfim, fui mudar de empresa e eu falei, não vou mudar de empresa e falar, então, sabe o que é? Eu não vou poder trabalhar semana que vem porque eu quero colocar silicone, né? Um dia a gente vai poder fazer isso. Um dia a gente vai porque o que é importante para mim é o silicone, né? Enfim, mas... Enfim, aí eu esperei ter o tempo certinho para poder ter férias e planejei, assim, ainda bem, assim, por uma baita sorte, eu não sei se eu nem posso chamar isso de sorte, que bendito silicone, bendito silicone. Exatamente. Eu falei, cara, então em dezembro ali vou planejar e colocar o silicone. E aí para isso eu fiz uma série de exames preparatórios pré-cirurgia, né, plástica. E, enfim, já tinha feito, eu já te contei, assim, parte dessa história, já tinha feito meu check-up né, com a minha ginecologista, estava tudo certo, porém, essa médica para cirurgia plástica, ela falou, cara, precisa repetir esses exames aqui. Fui fazer os exames, né, então fui fazer mamografia, ultrassom, enfim. E aí, lá no laboratório, eu fui lá no Fleury, no laboratório, já de camisola, sabe quando você está com aquela camisola bonita, né, que você está quase pelada ali, sentada? A menina da secretária ali do Fleury chegou para mim e falou, olha, a senhora tem um exame de mamografia e já tem um ultrassom meses. Tem certeza que a senhora tem que fazer esse exame? Enfim, minha médica estava num congresso, né? Eu escrevi para ela estava fora, mas eu escrevi para ela e falei, cara, eu tô aqui, já tenho um exame de 3 meses atrás, preciso fazer? E ela não conseguiu me responder, porque ela estava num congresso, era sábado, e aí ela não me respondeu, eu falei, gente, eu tô de camisola aqui, já tá tudo certo, vou fazer logo esse exame, porque, enfim, vou embora hoje para casa e depois eu tenho que voltar para fazer? Eu vou fazer, né?
ainda bem também, né? Porque foi exatamente nesse exame que eu fiz de mamografia e até mais mamografia, ultrassom, é que eu tive, ainda era suspeita de um nódulo que aparentava ser um tumor, um câncer, né? Enfim, eu saí da sala, na sequência o médico já ligou para minha médica, a médica da cirurgia plástica, né? E falou, cara, não segue com a cirurgia. Cara, antes a gente tem que investigar, porque está aparecendo aqui que tem um nódulo diferente que pode ser um câncer. Enfim, no princípio, deve ser. Enfim, eu já tinha investigado outros nódulos, enfim, eu tenho alguns cistos, nódulos que eu já tinha investigado e não era nada, enfim, acho que não vai ser nada. Mas, assim, eu fiz os exames que tinha que fazer e aí começou a postergar a saída do resultado do exame do laboratório. Então, era assim, tipo, agora não vou saber as datas certas, mas estava para o dia 3. Aí do dia 3 postergou para o dia 4. Não ficava pronto, sabe? Dia 4, dia 5. Aí você percebe, né? Cara, eles estão tendo que analisar um pouco mais, né? Isso daí, estava já super preocupada. Já estava com o meu mastologista, que é assim, um anjo no céu, na Terra, é um anjo que caiu lá do céu aqui na Terra, que é um querido do meu coração. Enfim, não saiu o resultado. No final, ele pediu para sair o resultado. Eu fui lá para o consultório dele uma noite, assim, era sexta-feira à noite, que a gente não consegue esquecer esses momentos, assim, né? Exato. Uma angústia, e de fato era um tumor maligno, era câncer. Então, enfim, eu descobri, nesse momento que eu estava querendo colocar silicone, que na verdade eu tinha que era entrar numa jornada, numa grande jornada, no tratamento aí de câncer. Enfim, não era um câncer pequeno, então, enfim, eu não gosto de falar muito isso porque acho que assusta as pessoas, porque, enfim, eu vou explicar já o porquê. Mas era um câncer, já um tumor de 3,2 centímetros, que não é pequeno, né? Então, quem me conhece sabe que eu não tenho muito peito, então não é uma coisa. 3 centímetros você não consegue esconder fácil. Mas era um câncer que já estava quase encostado no músculo, né? Então era lá para o fundo. E desenvolveu muito rápido. Então, em 3 meses, a gente até verificou o exame anterior, né? Em 3 meses eu não tinha nada, ou se tinha, era uma coisa tão pequena que não dava para enxergar. E depois de 3 meses eu estava ali com um tumor já de 3 centímetros. Mas, para não deixar todo mundo desesperado, porque senão as pessoas ficam achando que tem que repetir 3 meses. A cada 3 meses. Que é um ano, né? De quem tem tumor, ou seja, que já é um percentual pequeno de pessoas, 1 em cada 1.000 tem essa velocidade. Então, enfim, Nossa. 999 não tem essa velocidade. O que é o comum de um tumor crescer? Meio centímetro, 1 centímetro por ano. Nossa. Né? Então, o meu cresceu 3,2 centímetros em 3 meses. E assim, eu não sentia nada, né? Assim, tipo, então, eu já tinha alguns cistos e nódulos, como eu disse antes, que já tinha investigado, que não eram nada, mas esse mesmo eu não sentia, porque ele era mais profundo. Então, não me dava nenhuma. Então, enfim. Você fazia aquele autoexame, Paty? Eu nunca faço. Você então, fazia? Era hábito? Eu fazia, mas para mim não funcionava muito. Enfim, quem tem vai saber o porquê. Porque eu sempre tive a mama com muitas glândulas. Glândulas e aí mamárias, densa, né? Muito densa, exato. Então, tipo, toda hora eu sentia alguma coisa. Mas para mim já era meio comum. E aí, até hoje, o médico e minha médica ginecologista também só, cara, Paty, se você for fazer só o exame, você vai toda hora ficar meio preocupada, né? Mas assim, isso não diminui a importância de fazer, porque muita gente percebe mesmo e percebe de forma antecipada porque as pessoas. Não é o comum a pessoa ter um monte de nódulo, né? Sim. Eu sou exceção, né? Mas não fazia muito, não. Fazia pontualmente. Às vezes eu sentia, eu falava, eu tô aqui com. E aí, enfim, ia fazer exame e tudo, mas nunca tinha sido nada. Mas foi de fato assim, um choque. A gente nunca acha que acontece com a gente, a verdade verdadeira é essa. Por mais que a gente fale, tem que fazer exame, né? É importante no ginecologista, sei lá o que, câncer de mama é comum, né? Enfim, mas a gente não acha que acontece com a gente. Nunca. E foi, então, assim, é um choque que você perde o chão na hora mesmo. Você fala, cara, assim, eu não conseguia pensar em outra coisa
a não ser assim, tipo, cara, eu tenho que viver porque eu tenho 2 filhos. Enfim, meus 2 filhos são adolescentes, eu falei, cara, não tem outra opção sem ser viver, eu tenho que viver. Mas na hora você entra no pânico, você fala, cara, eu não vou curar nunca disso, enfim, dá um desespero total. E eu não estava nem preocupada de verdade com o tratamento em si. Você falava, cara, se precisar me espetar não sei, um espeto de churrasco todos os dias, me espeta, mas me cura. Então, assim, nessa hora eu, de fato, perdi o chão, de novo. Só tenho a agradecer da empresa, assim, aí já na UI, né, mas minha líder, na época, foi maravilhosa. A Cris Amaral, eu acho que eu posso falar o nome dela aqui, mas ela foi, assim, fantástica, a ponto de, tipo, um dia antes da minha cirurgia, que eu vou contar para vocês que eu tive que tirar o seio direito mesmo, ela estava lá com meu marido às 11 da noite, falando no telefone para me deixar mais tranquila para a cirurgia do outro dia. Então, assim, tipo, toda vez que ia no hospital, ela queria garantir que eu estava com a máscara, que era no meio da pandemia, né, gente? Então, ainda teve isso. Máscara adequada e álcool gel e sei lá o que, preocupada com esses cuidados, assim, o cuidado, né, que ela teve comigo. Então, ela foi fantástica. E não só ela, a empresa como um todo. Então, eu falo, cara, o Ted, que era o líder da empresa, me ligou para falar, Paty, foco no seu tratamento. Assim, qualquer coisa que você precisar, cara, levanta a mão e fala, porque a gente está aqui para você ficar curada e voltar a trabalhar bem, né? Então. E você tinha 1 ano de empresa, né, Paty? É isso que é incrível também, né? Não é? Não são 10 anos de empresa, 1 ano de empresa, né? 1 ano de empresa, não demonstra a cultura. Fiz, né? Não, mas isso demonstra, né, a cultura, né? Cultura e preocupação dessa empresa. É lindo isso. Porque a gente espera isso de pessoas que até 10 anos todo mundo conhece, todo mundo ama. Você tinha 1 ano, você tinha acabado de entrar. E ter essa demonstração de humanidade, né, da liderança, é fantástico isso. Foi incrível. Assim, todos os líderes de verdade assim, me apoiaram muito. Não só líderes, equipe. A equipe foi assim, fantástica. Eu não consigo falar focando muito, porque eu fico emocionada, de verdade. Assim, as pessoas, cara, me apoiaram muito. De novo, para poder fazer o tratamento, eu fiz, enfim, para vocês saberem, eu vou contar como que é, mas eu fiz 16 sessões de quimioterapia e 15 de rádio, além da cirurgia, né? Enfim, eu fiz algumas cirurgias, mas então foi 1 ano muito pesado de tratamento, assim. Mas tanto liderança, quanto clientes, quanto internos, né? Mas quanto equipe, assim, foram fantástico. Assim, e amigos também, né? A Sandra sabe que ela foi uma dessas que me apoiou muito. Então, assim, as pessoas paravam para me dar um carinho, para me dar uma atenção, para, enfim, para cuidar de mim. Eu criei um grupo que era assim, tanta gente perguntando, preocupado mesmo, né? Que era um grupo de updates. Então eu tinha, sei lá, 150 pessoas num grupo que eu mandava updates diários, assim, tipo, ó, fiz a cirurgia, saí da cirurgia, fiz a quimioterapia número 1, 2, 3, 4. Então era assim, nunca tive tanto carinho e nunca esperava ter tudo isso que eu tive de família, amigos, trabalho, equipe, líderes, enfim. Muito, fui assim, eu falo que fui muito mimada, muito mimada, de verdade. Você merece. E tive um apoio aí excepcional e fora da curva, que foi meu marido também, né, gente? Então, assim, tipo, desde a primeira consulta até todas as vezes que eu fiz tratamento, ele estava lá junto, acompanhando, enfim. Ele trabalhou. A quimioterapia, não sei se vocês conhecem, mas a quimioterapia é um líquido, né, assim, tipo soro, vamos dizer assim, que é injetado na veia, né? Então entra na circulação sanguínea. Só que para poder aplicar essa quimioterapia demora, então não é assim, não vai lá e em meia hora volta. A primeira quimioterapia que eu fiz, que era a quimioterapia vermelha, que era mais pesada, você vai de manhã e sai só no meio da tarde, você sai às 4 da tarde, né? E, cara, meu marido estava lá sentado dentro da sala fazendo call, trabalhando o dia inteiro, que ele não estava de licença, então em nenhum momento ele ficou afastado, mas desde as 7 da manhã, sei lá, que a gente estava lá até as 3 da tarde, 4 da tarde, direto dentro do quarto comigo. Então, foi um baita apoio, além de verdade, isso que eu estou falando de mimada, é que eu fui mimada mesmo, assim. Recebi flores, recebi café com cookie, recebi
quadro de caricatura, recebi, enfim, cesta de café da manhã, tudo que vocês possam imaginar, assim, de mimo, recebi e ajuda muito. Isso faz toda a diferença, né? Acreditem que... Vocês acham, assim, é um assunto que me emociona, né? Acha que, às vezes, está... mas eu vou mandar uma florzinha para a pessoa, né? Será que... Quanto que eu estou ajudando com isso? Estou ajudando muito. Vocês nem imaginam quanto estou ajudando, porque é aquele carinho e amor que você sente das pessoas que te motiva de falar, cara, mais um passo, mais um passo, mais um passo. O tratamento de quimioterapia, assim, enfim, o que aconteceu, para explicar para vocês. Então, o tumor, como eu disse, tinha 3,2 centímetros, então tinha que retirar o seio, de fato, então o seio direito. Eu que estava querendo colocar peito, naquele momento eu não estava mais nem aí para peito nenhum, eu falava, cara, se quiser tirar tudo, eu prefiro até que tire tudo. Eu não tirei o da esquerda porque, de fato, não podia, né, enfim. Não, e nem pode, tá? Podia, eu pedi. Né? Eu pedi, eu falei, quero tirar tudo. Mas Angelina Jolie, né? Ela fez um procedimento. Se tivesse na situação dela, eu poderia, porque ela tinha o diagnóstico de que ela tinha uma incidência maior por genética, né? Sim. Não era o meu caso, então eu não tenho assim uma característica que é genética, que eu achei ótimo, pensando em sobrinhos até, né? Filhos, a gente, né, reduz o risco. Mas eu tive que tirar o seio e eu tive também linfonodos contaminados. Então, enfim, linfonodos são glândulas que ficam aqui embaixo do braço. Então, eu já tinha 0,6 milímetros, né? Então, 6 milímetros, né? 0,6 centímetros, então pequeno ainda, mas um tumor que estava na glândula aqui. Então, o que significa que era mais um passo do câncer. Então, enfim, eu não tive metástase, que metástase significa que se eu tivesse câncer em outros locais, então outros tumores pelo corpo, não foi o caso, mas eu tinha enfim, esse tumor grande, que eu falei de 3 centímetros no seio, mas um pequenininho no seio também, e um no linfonodo que, enfim, contaminou. E o que significa isso? Significa que muito provavelmente, como, né, as células de câncer se movimentam, né? Então elas foram para o linfonodo, provavelmente foram para o meu sangue, né? E é isso que dá o diagnóstico de falar, cara, é certo que você vai ter que fazer um tratamento mais agressivo de quimioterapia para poder, porque o câncer mesmo do seio, teoricamente, saiu com a cirurgia, né? Mas para se ficou alguma coisa no meu organismo, tentar matar essa célula. Só a químio, E a químio, o que ela faz? Ela mata tudo aquilo que se multiplica rápido. Tudo que se multiplica rápido. Então, inclusive as coisas boas, né? Inclusive as coisas boas. E por isso que ela é tão agressiva. Por isso que, enfim, a químio faz a pele secar pra caramba, faz o cabelo cair. Cai tudo. Meu cabelo, quando a gente fala cabelo, é qualquer cabelo do corpo. Na época você tinha um cabelão, né? Lembra? Você tinha um cabelão ainda, né? Você tem bastante cabelo, já cresceu. Enfim, agora cresceu, mas ainda tá curtinho. Nunca tive cabelo tão curto, mas enfim. Eu primeiro, ele tava já meio Chanel. Aí o que eu fiz? Eu pintei, tenho ainda, né, umas mechas assim, loira, que é para tentar disfarçar os brancos, né? Mas enfim, eu pintei de azul, que eu falei, sabe, uma coisa, vai cair esse cabelo todo mesmo, então vou. Então as mechas ficaram tudo azul. E depois disso eu cortei o cabelo curto, porque eu achei, cara, mais curto do que isso, que eu falei, não quero passar por cabelão comprido caindo, eu não quis. Isso depende muito de cada pessoa. Eu, de verdade, quando comecei o tratamento, eu tinha um preconceito com isso. Eu falava, gente, mas por que a pessoa se preocupa com o cabelo? E aí, você entende que, cara, isso é respeito pelo outro indivíduo, assim, tipo, tem gente que sente muito mal, e não é por causa do cabelo, porque a pessoa fala, nossa, a pessoa está preocupada com vaidade. Não é isso, é porque a pessoa, ela se sente totalmente exposta. E eu, de verdade, achava assim, gente, uma baita de uma besteira. Não é uma baita de uma besteira, é um impacto super grande, cai todos os pelos, sobrancelha, qualquer pelo que você imagina no corpo, cai tudo, você fica careca, a cabeça brilhando, e não é qualquer tipo de químio também, só, assim, eu só estou compartilhando o que eu sei da minha experiência. Tem químio que não cai cabelo, tem químio que cai parte do cabelo, enfim, né? Mas a minha químio caiu tudo. E assim,
a gente não imagina isso, mas eu fui ofendida, nem sei se eu te falei isso, Sam, mas eu fui ofendida 2 vezes na rua por estar careca. Jura? Juro. Por quê? Eu não consigo. Então, eu também não entendia, até que demorou para entender que eu estava sendo ofendida, xingada na rua. Assim. Eu não conseguia usar lenço, eu ganhei um monte de lenço bonito, eu coloquei, achei bonito, tirei foto, sei lá o quê, mas eu não conseguia uma coisa tampando a cabeça, assim, eu colocava e logo tirava. Então eu ficava careca, eu falava, tá bom, tô bem careca e tranquilo. Eu não tinha vergonha de sair careca por aí, né? Então saía careca em qualquer lugar, ia na padaria careca, sei lá o que, tudo careca. Cara, 2 vezes que eu tava andando na rua, me xingaram, acredito. Assim, as 2 vezes foram 2 mendigos, às vezes pessoas que não têm tem algum problema de saúde mental, tudo mais, né? Mas uma primeira vez foi um homem que me xingou e falou assim: nossa, eu tava careca, assim, quase sem cabelo, só tinha uns fiozinhos na cabeça, assim, tipo, nossa, de cabelo bonito, hein, moça, tá linda, tá se achando linda com esse cabelo. Eu demorei até para entender, sabe quando você demora, tipo, tá falando comigo, né? Assim, E outra vez, e aí você reflete um monte de coisa, né? Como as pessoas que, tipo, tem gente que tem uma doença, que ela não pode ter, cai o cabelo e ela não nasce nunca mais. Então, como é que essas pessoas se sentem, né? Exato. Ou crianças que não têm a maturidade, às vezes, para falar, poxa, tudo bem, que se dane, o cara tá me xingando, né? E a outra vez foi uma senhora que estava sentada também na rua, enfim. Gente, ela gritava, estava andando na Teodoro aqui. Ela gritava, sua sem vergonha! Descara! Nossa! Paty, sumiu seu som. Voltou. Descarada, aí seu som, volta. Descarada. Te xingando? Sem vergonha, porque me xingando, porque eu não estava com um lenço nem com uma peruca na cabeça. Tinha que ter vergonha nessa sua cara, sair desse jeito na rua. E eu falei, gente, será que ela tá falando comigo? Assim, as pessoas olhavam em volta, assim, tipo... aí você fala, gente, como que o mundo é complicado, né? Enfim, não eram pessoas, assim, vamos dizer, que estavam 100%... Em plena condição, Mas mesmo assim, você pensa o que as pessoas não passam no dia a dia, né? Exato, porque em detrimento disso, você também está vivendo o seu problema, né? O seu momento. Então, é mais um impacto na tua autoestima, inclusive, né? Enfim, quimioterapia foi de fato. Isso, então, é um tipo um soro que entra na veia. No começo eu tomei uma sessão na veia mesmo, mas a quimioterapia tem alguns tipos de quimioterapia, né? Tem uma propriedade que ela seca a veia. Então, não sei o termo técnico adequado, mas ela seca a veia e aí ela pode fechar a veia para sempre mesmo. Então, por isso que a gente coloca um catéter. Então, eu coloquei um catéter que era tipo uma que fica embaixo da pele mesmo, para evitar de ter que ficar pegando a veia aqui no braço. Então, eu aplicava, tá aqui, acho que dá para enxergar? Né? Sim, ainda tá roxinho, tá dando para enxergar. Então, eu colocava toda vez aí a quimio, tomei uma mais pesada, que é a quimioterapia vermelha, depois fui para branca, então foram no total 16 sessões. A quimioterapia, de fato, me derrubou. Eu não achava que ia ficar tão caída, mas assim, é uma coisa... Dia seguinte é o pior, né? Dia seguinte. Não, para mim não era... Enfim, eu não sei se cada um, acho que pode ter acho que depende do organismo e depende do produto químico mesmo, né? Mas a minha era assim, eu tomava a cada 15 dias. Eu tomava segunda-feira sim, segunda-feira não. Ciclo. Né? Eu caía no final de semana. Então, o dia mesmo você ficava meio enjoada, assim, porque o remédio é forte, né? Mas eles dão muito remédio para proteger o estômago já. Então, enfim, aquele negócio de filme que eu imaginava que ia passar o dia vomitando, não era assim, eu não perdi apetite em momento nenhum. Enfim, eu, durante a quimioterapia toda, engordei 2 quilos em vez de emagrecer, como a maioria das pessoas, mas enfim. Na época eu estava achando bom, porque, enfim, né, ficava forte, eu segui comendo sempre. Mas, no final de semana, então, enfim, eu fazia na segunda, sábado e domingo, era uma coisa, assim, muito ruim. De verdade, era muito, muito ruim. Eu não sei nem explicar a sensação, porque era uma sensação de que estava tudo queimando. Mas não um mal-estar de enjoo. Eu achava que ia ser uma coisa, tipo, enjoada, sabe? Eu achava que ia ser essa sensação. Não, eu sentava, muitas vezes não conseguia ficar nem no quarto, eu ia para a sala, sentia aquele negócio queimando, assim. Eu falava para o médico, minha sensação é de que eu estou envenenada. Ele falava, você tá? Tá, né? Literalmente. Tá envenenada, porque é um remédio muito forte, então tem um monte de efeito colateral
ruim, sim, né? sim. Enfim, você sente dormência na perna, assim, umas coisas que eu nem imaginava que tivesse mesmo na quimio. Enfim, fiz toda a sessão de quimio, fiquei careca, que acho que é isso que mais impacta para as pessoas. Na verdade, mesmo eu não ligava tanto. Depois de um tempo, eu já falava, agora eu quero meu cabelo crescendo de volta. Então, sim, eu estou feliz com o meu cabelo crescendo de volta, mas eu não fiquei com vergonha de ficar careca, nem nada disso. Sim, sim. Mas aí depois eu fui para a rádio, e aí, de novo, também não sabia o que era. Falou radioterapia. Você fala, gente, o que é isso, né? E radiação, eu pensava que era uma coisa que queimava, né, que doía. E não é nada disso. Na verdade, você deita numa máquina grandona, aquela máquina fica rodando em volta de você, joga em radiação mesmo, então é agressivo, mas você não sente nada. A única coisa é que você tem que ficar estático por alguns minutos. E dor, eu não sentia nada, eu senti, de fato, no meu caso, a pele ficou mais queimada, como se fosse assim, meio ardendo, mas totalmente suportável, nada de tão ruim assim. A pele chega a ficar um pouquinho mais escura, mas eu não sentia tanto efeito. Sentia um pouquinho de enjoo, um pouquinho de cansaço, mas eu não sentia tanto efeito colateral quanto eu sentia com a quimio, né? Enfim, fiz toda a jornada aí de... se você me corta, isso eu estiver falando muito de tratamento, mas fiz toda a jornada da rádio também, e sigo em tratamento. Então é importante que as pessoas entendam assim, eu não estou, assim, eu estou sem um tumor, não tenho tumor nenhum, mas ainda não estou considerada curada do tratamento de câncer. Então são 5 anos, 5 anos de tratamento e um tratamento hormonal. Enfim, o meu tipo de câncer, que é o mais comum, no caso de câncer de seio, é um câncer hormonal. Então, o que significa isso? Que o meu câncer, para ele se desenvolver, ele precisa do hormônio feminino, né? Então, o que é esse tratamento que eu faço? É simplesmente retirar o hormônio feminino do corpo. Então, assim, a gente bloqueia o ovário. Então, meu tratamento dá todos os sintomas de menopausa que as mulheres têm de aquele calorão, enfim, um pouco de... dorme um pouco pior, né? Porque, enfim, a gente mexe com o hormônio, mas tratamento muito mais leve, já leva a vida normal, né? Enfim, não tem mais restrição de vida nenhuma, posso fazer exercício, tudo normal, mas é um tratamento ainda de 5 anos para garantir que não tem hormônio, para que se sobrou uma célula lá daquele, né, do tratamento de químio e tudo mais que ficou no organismo, para que não desenvolva um tumor, né? Então, enfim, que essa célula, não sei se é o termo mais adequado, mas que essa célula morra dentro desses 5 anos aí sem o alimento que seria o hormônio. Então, é por isso que faz toda essa parte de hormônio. Sim. Então, enfim, o meu tratamento agora é 1 vez por mês, eu vou até o hospital, enfim, tem um acompanhamento, faz, né, ultrassom, né, raio-x, né, todos os exames de laboratório mesmo, mas também vou 1 vez por mês para tomar esse hormônio, então é uma injeção de hormônio que eu tomo, e todos os dias eu tomo um comprimido. Então, todos os dias eu tomo também um comprimido para garantir que fique sem hormônio no organismo. Mas agora enfim, é só isso, assim, só isso, mas por isso que eu falei que mas nunca foi tão fundamental ter um plano de saúde de verdade, nunca dei tanto valor para o plano de saúde. E aí, de novo, privilégio, enfim, fui tratada no melhor hospital que tem na América Latina, enfim, com médicos excelentes, com máquinas maravilhosas, enfermeiros, e assim, conforto que... os enfermeiros incríveis, então, enfim, né? Uma baita de uma infraestrutura. E o conforto que parece que é besteira, mas você ir com o seu carro, você ser levado, você estar lá dentro no ar-condicionado, no tratamento da quimioterapia. Parece besteira, mas não é, né? A gente vê muita gente na fila aí do INCA, lá no Rio de Janeiro, que foi uma coisa também que eu vivi bastante, indo de van, enfim. Mas isso não diminui... Quando tem o tratamento, né, Sam? Porque, quando tem, para dar fila, né? Mas isso não diminui nada a dor e o exemplo que você é para mim, sabe, Paty? Eu estava falando um pouquinho antes da gente começar aqui. Você é uma pessoa sóbria. Acho que eu não tenho outro adjetivo. Que você é maravilhosa, fantástica, inteligente, humana, tudo você já sabe. Mas você passa para mim essa coisa de ser sóbria. O que é sóbria para mim? É a pessoa que entende a gravidade, sente a dor, mas que lida com uma maturidade, sabe?
E não estou aqui, eu sei que você se emociona, eu sei que doeu, eu sei que sofreu. A gente também não sabia nem muito como lidar, que é difícil, né? Mas eu não conseguiria, você falar, não, eu não conseguiria ter essa sua sobriedade, se é assim que se fala, que acho que foi fundamental em como você lutou com a doença, sabe? E principalmente que é natural esperar do ser humano que ele se acabe, que ele se enfraqueça, que ele se renda. E você, o tempo todo, até uma coisa, às vezes, até que a gente via, seu jeito de lidar é sério, é grave, mas eu vou fazer isso. E o jeito que você conta do tratamento, quanto que você entendeu, acompanhou, foi o tempo todo lúcida, a pessoa lúcida, não deixando com que a doença ou a emoção tomasse conta da sua razão. Hoje a gente falou do elefante e do menininho. Você não tem um menininho no teu córtex pré-frontal. Você tem um gigante. Não, é assim, Você tem um gigante ali, controlando sua emoção, que é um exemplo para mim e para muita gente. Por isso que tem que compartilhar. Ser um exemplo para Sandra Gioff é uma honra. Mas, enfim... Não, de verdade. De verdade, assim, Sam, o que eu penso é que em nenhum momento de verdade, isso é verdade, eu não desisti de forma nenhuma. Assim, é muito difícil, porque você vê... Quando você acompanha pessoas que estão em tratamento de câncer, e aí você acaba... Tipo, eu piso já lá no hospital e já vou para oncologia, então você convive com pessoas que estão em tratamento de câncer. Você acha que o seu tratamento está light, porque, enfim, tem outras pessoas que têm uma jornada muito mais complicada, estão em momentos da doença mais avançada, então você também pondera tudo aquilo que você acha que é tão pesado, né? Mas, enfim, você começa a vivenciar com outras coisas que também te dão medo, né? Mas em nenhum momento, de verdade, assim, só trazendo aqui para o que você falou, eu desisti de fazer nenhuma sessão de químio. Eu queria fazer... Cara, se puder antecipar, me coloca aí, porque eu queria fazer tudo, porque a vontade de viver era muito maior do que o medo de fazer qualquer tratamento, de ficar careca, enfim, de ter dor. Não estava, de fato, preocupada com isso. Isso não quer dizer que eu não tive medo, assim, tipo, eu tenho medo até hoje, de verdade, assim, e quando eu falo, se eu começo a pensar demais, eu fico emocionada porque eu tenho medo. Câncer, e esse medo eu acho que eu vou levar, ele diminui, né? Mas eu vou levar esse medo para o resto da vida, porque sim, é até bom que eu tenha um pouquinho de medo, não que eu fique doente, né, mas que eu fique com um pouquinho de medo, porque eu tenho que acompanhar isso sempre. Eu não posso achar que página virada e não vou mais acompanhar. Tem que ter clareza de que é importante acompanhar, até porque se surgir qualquer coisa, que eu espero que não surja nunca mais, não vai surgir. Mas não é fugir de não ver, é tratar o mais rápido que puder, né? Então... mas eu tive muito medo, momentos assim que eu, enfim, o momento do diagnóstico foi muito punk, muito, muito punk. Enfim, o peso, até hoje, de eu pensar assim, cara, será que em nenhum momento isso daí vai voltar, cara? Será que de fato eu vou ter a garantia de que eu vou criar meus filhos, sabe? Assim, tipo, é uma coisa muito pesada, você, né? A gente, quando tem filho que é adolescente, você fala, quero pelo menos que eles sejam independentes, sabe? Exato. E fica uma sombra sempre, assim, sabe? Então, a verdade verdadeira é que fica uma sombra, assim. Então, tipo, puta, tá com uma dor aqui na lateral. Aí, o que será essa dor? Gente, mas eu tô sentindo mais uma bolinha aqui. Será que essa bolinha... A gente sempre fica meio maluco, assim, porque a gente fica com essa preocupação, né? Então, e eu até acho que hoje, depois do tratamento mais pesado, tudo mais, é que eu tenho alguns momentos, às vezes, de recaída ainda, assim. Não é que eu fico mal psicologicamente de ficar assim, né, de perder o ritmo do dia a dia, nem nada, mas tem um dia ou outro, às vezes, que eu estou mais chateada. Às vezes você escuta de um caso, enfim, de pessoa que a doença avançou e depois de muitos anos virou metástase, enfim. E de novo, a gente não pode tampar, né? Tampar o sol com a peneira, não adianta nada, a gente tem que enfrentar isso, mas não é que assim, não, estou tranquila. Não. Tem dia que eu tô chateada, tem dia que eu vou tomar banho, eu choro no banho, tem dia que eu vejo alguma coisa que eu me emociono, então, enfim, tem dia que você é humana, né? Tem dia que você é humana. Não, mas brincando, né? Brincando aqui, né, Paty? Tem essa coisa mesmo do... Sim, né? Não é fácil, imagina.
Eu tive um câncer de pele também, que não chegou nem aos pés, né? Também identifiquei precocemente que fui botar um botox, achei um câncer de pele e tirei logo. Então, o diagnóstico precoce é fundamental nisso tudo. Sim. Mas, então, é importante. Mas isso não minimiza a dor e o sofrimento do tratamento, do fantasma que é a doença, do fantasma que é o tratamento. Mas, de fato, ser uma pessoa que lida isso com a coragem, porque a coragem não é ausência de medo, né? Que lida com coragem, que lida com um objetivo maior, que é ter a vida, manter sua vida com saúde para cuidar dos seus filhos, faz toda a diferença. E eu lembro de você trabalhando, Paty. Eu lembro de você ali. Eu estaria assim, ó, não vou trabalhar, tchau, não aguento. E eu lembro de você e eu ficava assim, mas como que a Paty está trabalhando? Mas como não que a Paty parei, está... não. Como é... E assim, e a empresa provavelmente, com certeza queria te encostar, né? Mas como é que foi isso, né? Me perguntaram com todas as letras se eu queria entrar de licença, porque eu poderia, né? Se eu quisesse, eu poderia entrar de licença mesmo, sair, mas eu mesmo não queria, assim. Eu acho que tem um lado que o trabalho até, é lógico que eu reduzi a carga de trabalho que eu tinha, então, enfim, muita gente me apoiou pegando, assim, parte do meu trabalho para poder tocar mesmo, então, gente que trabalhava comigo, que tocou os processos, o dia a dia, né? Então, enfim, isso sim, mas eu não parei de trabalhar 100% em nenhum momento. Eu saí, acho que no total, 15 dias de licença aí, entre cirurgia, sei lá, É nada. tempo de licença mesmo. Uhum. Mas reduzi um pouco a jornada, mas segui trabalhando, enfim, de fato, eu acredito que eu estava agregando valor mesmo no meu trabalho no dia a dia, não acho que não, mas inclusive tive um reconhecimento da empresa, se for pensar, porque depois de tudo isso eu fui promovida. Então, que é outra coisa, assim, incrível, né? Eles tinham todo um motivo para falar assim, a gente promove outra época, né? Ou a Paty não vai esperar, ou a Paty não vai esperar, porque ela foi tão bem também assistida, mas não, né? Então, enfim, mas eu acho que o trabalho também tinha um lado que me fazia bem, sabe? Assim, tipo, de não estar só no foco do tratamento da doença e tudo mais. Enfim, eu vejo muita gente que seguiu trabalhando, assim, sabe? Que estava ali no tratamento e tudo mais e seguia trabalhando ainda, né? Então, também outras pessoas passam por essa jornada. Tem gente, às vezes, que está ali num tratamento de câncer, que às vezes não tão pesado, não com quimioterapia, mas com uma rádio, que às vezes a gente nem sabe, né? Passa... quem sabe é um grupo pequeno de pessoas, mas as pessoas não têm essa preocupação de não falar, não pela vergonha, mas pela preocupação de se colocar no lugar de, não, então eu sou coitado, então, as pessoas têm que ter pena, enfim, não acho que é assim que tem que lidar, mas eu nunca, de verdade, nunca tive esse problema de falar mesmo, não, eu comentei até com você que, enfim, eu já falei com algumas pessoas sobre o assunto, já fiz call com as pessoas, enfim, para falar sobre a doença, sem problema nenhum. E o que me deixa muito feliz é que eu falei, cara, gente que está trabalhando comigo, que está na minha equipe, tinha 2 meninas que nunca tinham ido ao ginecologista na vida, né? Pessoas novas, né? Enfim, tinham 20 e poucos anos, mas nunca tinham ido num ginecologista e foram depois que viram meu tratamento e tudo mais. Então, enfim, isso já me motiva a falar. E de verdade, acho que compartilhar a experiência, principalmente para quem vai acompanhar uma outra pessoa que tem que está fazendo um tratamento semelhante, ajuda para a pessoa saber o que vai enfrentar ali, né? Saber o que vem pela frente. Então, e assim, eu tenho hoje outra visão do câncer. Tenho medo do mesmo jeito, mas eu acho que o câncer, enfim, hoje eu vejo que realmente tem um percentual grande de pessoas que se cura, tipo, sei lá, se dizer, do câncer de seio, sei lá, 80%, 85%, não sei, é um percentual bem grande. E, inclusive, coisas que eu não imaginava. Para mim, era tipo, metástase e amanhã a pessoa morreu. Eu achava que era uma coisa assim, e não é hoje mais assim. Né? Então, enfim, tem gente que está com metástase e vive muito bem por muitos anos. Então, enfim, não é que metástase vai voltar atrás e deixar de ser metástase, mas a pessoa pode ter qualidade de vida e viver bem ainda por muitos anos. Então, a minha visão mudou bastante. Mas, de fato, ainda é uma doença grave, pesada, e que você deu, assim, uma aula de como lidar com ela de frente, né?
de como lidar com o problema. E eu acho que tem muito de você mesmo, né? Você é uma pessoa muito focada, você é uma pessoa planejada, você é uma pessoa, como eu falei, lúcida. Isso, para mim, foi um grande exemplo. Então, assim, até para lidar com outros problemas, quando a gente lembra de você, inspira, assim, para, puta, a Paty passou por aquilo, como é que você vai se entregar com esse problema aqui, né? Que não é uma unha encravada, mas acho que a tua coragem, a tua força, para quem te conhece, para quem está perto de você, e agora contando também para várias pessoas aqui no programa, traz essa coisa de inspiração. Peraí, tá? Ninguém está falando que é fácil, ninguém está falando que não dói, mas a gente está vendo que é possível. A Paty enfrentou uma coisa muito maior. Então, com certeza, teus filhos devem ter um super orgulho de você, teu marido, a gente que é sua amiga, as ricas, tem um super orgulho de você. E eu tenho certeza que a doença tem medo da Paty, sabe? Ela não vem de jeito nenhum. Ela sabe que aqui tem guerra, né? Aqui tem guerra. E acho que se a gente olha a tua vida, você tem muita elegância, né? Porque muitas pessoas, né? Eu sou mais falante, eu sou mais exibida, né? Eu sou mais assim, conto tudo, que eu tô doendo, que tá bom. Você sempre foi muito elegante nos teus desafios. Então, esse seu jeito, de verdade, Paty, eu admiro muito e me inspira muito de que, assim, dá para passar por tudo isso, dá para viver, dá para aprender, dá para doer, mas com jeito Paty de ser. Então, que Deus te ilumine muito. Eu sou muito fã, eu sou muito grata de ser sua amiga e de estar aprendendo tudo isso contigo, de verdade. Você sabe que você fez parte de tudo isso e você foi uma das pessoas que me apoiou também, né? Enfim, então você sabe disso. A gente sempre acha muito pouco, né? A gente que vê a dor, a gente sempre acha muito pouco do lado do que a gente viu de você. Parabéns. Muito linda, muito linda. Obrigada de verdade. E assim, só de sentar hoje com você aqui, refletir por, assim, né, de toda a trajetória, todas as coisas que aconteceram, me faz muito bem, de verdade, me faz muito bem. É uma terapia, como eu disse, é um prazer poder falar aqui com vocês, de verdade. E lembrando da metodologia que a gente aprendeu nas consultorias, né, de contar cases de sucesso, é um lindo case de sucesso, que inspira, né? E que ajuda muita gente. A gente conta muita história ruim, mas precisa contar uma história que foi dolorida, mas que teve final feliz. Então, que lindo. E é muito sincero quando eu falo que cara, se alguém, porventura, espero que ninguém precise, mas se alguém precisar, né? Enfim, cara, tem um parente, tem algum, né? Alguém que vai acompanhar aí de perto no tratamento, enfim, eu não sou nenhum expert, mas eu posso compartilhar o que eu passei, assim, mais um detalhe. Enfim. E a psicologia, a neurociência vem trazendo muito isso, né, Paty? Que a forma como a gente encara as coisas ajuda muito em todos os tipos de problemas que a gente vem a ter. Então, essa lucidez, não entrar em pânico, saber que está pegando fogo, né? Que é bem você. Está pegando fogo, deixa eu ver onde eu vou apagar, deixa eu ver o que eu tenho de recurso. Tô com medo, mas manter a lucidez é uma lição de vida. Então, linda, gratidão pelo teu momento aqui. Quem quiser conhecer a Paty ou falar com a Paty, onde te encontra? Pode, enfim, eu tô no LinkedIn, estou no Facebook, mas enfim, pode até me pedir, pode pedir até o contato para você, se for uma coisa pessoal, não tem problema nenhum. Enfim, posso compartilhar ali, tranquilo. E parabéns para a tua liderança na UI. Da família a gente já esperava, dos amigos, mas parabéns pela tua liderança, por também dar uma aula de liderança. Eu, assim... até hoje, viu? Até hoje. Enfim, eu falei, no meio dessa jornada toda, eu mudei de líder, e eu, enfim, não deixou de ser, em nenhum momento foi menor o apoio, sabe? Foi impressionante, mesmo, assim, de todo mundo. E eles ganharam não só teu engajamento, mas de todas as pessoas que trabalham lá e que viram, né? Como conquistar as pessoas, como fidelizar o colaborador, se é assim que eu posso dizer, um exemplo tão lindo. Parabéns. Mas você merece, né? Querida, obrigada.
Gratidão. Obrigada. Um beijo, vou te devolver para sua família, já são 7 e pouca. E depois de um dia super pesado, você com um papel tão importante, né? Enfim, gratidão pelo teu momento aqui comigo, tá? Obrigada, de verdade, do coração. Te amo, se cuida. Saúde, saúde, saúde. Para você também, toda a saúde. Beijo, Beijão. linda.